Vamos ver. Vamos começar nosso café em casa. Opa! Galerinha, tô entrando uns minutinhos aqui pra ver se tá tudo ok. Uns minutinhos antes pra não dar problema. Quem tá acompanhando aqui os meus posts sabe que hoje o assunto é sério. Hoje o assunto é muito bacana, muito interessante mesmo. Vânia me chamou aqui. Deixa eu falar pra ela. Opa, tá pausadinho aqui porque eu tô convidando a Vânia. Bom, assim que a Vânia aparecer aqui, eu a convido. O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o feminino. Nós vamos falar sobre o livro A Incrível Lenda da Inferioridade. Nós vamos falar com a jornalista e escritora Vânia Coelho. Dentre tantos livros, a Vânia é jornalista, né? Portanto, ela mais do que ninguém está dentro do meio acadêmico, mas também do meio... no meio de mulheres importantes, mulheres que têm muitas histórias reais, como diz ela, sobre a inferioridade, né? A Vânia entrou aqui. Vânia, deixa eu te chamar, então. Vamos ver aqui. Vânia, já te convidei, tá? Só dá um ok aí a gente começa o nosso bate-papo. Oi, Vânia! Tudo bom? Eu vou pôr a câmera no horizontal, não é melhor? Exato. É que você não tá na horizontal, né? A minha tá na vertical. Ah, então, fica na vertical, então? Isso, pode ficar, é melhor. Aí, maravilhoso. Tudo bem, Vânia? Ah, eu tô, e você? Tudo jóia, tudo bem. Que bom conversar com você. Eu estava falando para o pessoal aqui, hoje o tema é sério, hoje o tema é muito sério. O né? tema é sério, põe O sério tema é nisso, sério. hein? Exatamente. Vânia, primeiro, estou super curiosa. Você é jogadora, né? Você está nesse meio acadêmico e também está no dia a dia conhecendo mulheres interessantes que têm, com certeza, histórias para falar sobre esses padrões de inferioridade que são determinados a nós mulheres, né? Há tantos séculos e séculos. E aí eu estava vendo aqui na sua biografia qual sua ligação com o MG. Ah, eu trabalhei 18 anos lá, Na Universidade de Guarulhos? na Universidade de Guarulhos. Vânia, eu me formei na UNG, por isso que eu perguntei, fiquei com Mas isso na cabeça que você, você era jornalismo? Fiz jornalismo. Mas então você fez antes de eu entrar, porque quando eu entrei, eu já entrei assumindo, eu entrei na universidade em 2000. Agora no Então eu me jornalismo eu não formei em vou. 2000. Ah, tá. Então tá. Foi Porque quando eu entrei, eu já entrei como coordenadora do jornal institucional, do jornal laboratorial, e aí eu fui coordenando tudo. Foram 18 anos deliciosos. que Da maravilhoso! TV, da rádio, era uma alegria ficar com aqueles jovens famintos de técnica, de conhecimento, é uma delícia. Eu fui a segunda turma de jornalismo da UNG. Ah, que delícia, que delícia. Pois é, Você eu foi trabalhei. aluna, será que você foi aluna do... Ai, meu Deus, só falta eu esquecer o nome dele. Eu fui aluna do Agora eu não Cal vou me... Francisco, Ah, que era não, professor não de conheci. rádio. Eu Ah, fui aluna do CID, que era coordenador da assessoria de imprensa da UNG. Eu fiz estágio com ele lá. Eu fui aluna da Sidneia. ah, tá, me lembro dela.
Pelo Ah, Sidneia. muito legal. Enfim, aí porque eu achei o seu rosto muito familiar. Provavelmente deve ter te encontrado por aí. E eu fiquei com isso na Ah, sim. cabeça, te chamando de professora. Desculpa. Imagina, eu fiquei lá, foram 18 anos lecionando. Só que Ai, tudo voltado para o jornalismo, né? que Então, legal, eu Vânia, que legal. praticava o jornalismo acadêmico. Ah, Exatamente. foram anos deliciosos, Que bom, que bom. Tenho deliciosos. boas lembranças também da UNG. E me diz uma coisa, como que você tem alguns livros escritos Sim. sobre essa questão do feminino ou do feminismo? Esse é o primeiro? Não, eu sempre escrevi voltada para o feminino, né? Ok, essa é a sua Ah, temática de estudo. Tá, minha temática de pesquisa, né? Como dizia na PUC, a minha empiria, tá certo. É isso mesmo. pesquisando muitos anos, né? E a sua ideia era poder falar do feminismo de que sentido, né? No sentido histórico, no sentido mais realista e moderno possível, do dia a dia das mulheres. E o que motivou você a escrever sobre isso? Foi alguma motivação pessoal ou você falou, não, a sociedade precisa parar, está na hora da gente conversar sobre isso? Eu, eu pensei, a sociedade vai ter que parar. Para ônibus que eu vou descer, né? Sim, sim. Para trem que eu estou descendo na estação primeira aí. Ah, eu fiquei muito incomodada com o retrocesso que estava chegando de uma forma firme e forte. Algumas religiões exigindo não só a virgindade da mulher, mas também a do homem. Quer dizer, o homem não precisa casar virgem, né? Graças a Deus. Sim. Aí a mulher precisa, infelizmente. Mas aí Graças a Deus é ótimo. quando você luta, luta, luta e de repente aí eles querem também impor isso ao homem. Isso eu estou falando de certas religiões, até mesmo certas facções das religiões, né? Porque hoje tem muitos nomes Sim. diferentes, muitas subdivisões. Então, eu não falo da religião em si, apesar que a religião muitas vezes é o pior caminho, mas eu falo de algumas específicas que têm ajudado esse retrocesso social, cultural e político do Brasil e praticamente do mundo, né? Uhum. Sim. E foi observando essa minha luta, né, e a luta de tantas outras mulheres que eu conheço, que estava praticamente sendo invadida por esse retrocesso, que eu resolvi escrever, eu resolvi pesquisar e falar dessas mulheres, né? Falar especificamente da luta delas, não uma biografia, mas da luta delas, as estratégias de luta, do inconformismo, das perdas e das vitórias. Tá certo. Então E você foi isso. traz essa questão do feminismo no dia a dia, né? Como isso se aplica na vida de uma mulher. Tá indo um pouquinho Sim, a questão do que é para como eu sinto isso. eu trago as experiências de cada uma, né? São O relatos. que relatos, o que algumas não dá para ser relatos, por exemplo, como a Aspásia de Mileto, que é do século 300 e pouco Ah, antes de ok. Cristo, né? Tá certo. Então algumas eu pesquisei e busquei os relatos históricos, Ok. registrados, com muita dificuldade, porque é muito difícil você achar relatos de mulheres e é mais difícil ainda você achar os feitos, aquilo que elas produziram, né? Porque tudo isso foi ocultado, foi Uhum. silenciado, né? Muitas vezes com a morte delas, mas a maioria dessas mulheres que eu trago, elas não desistiram, mesmo as que morreram. Elas morreram lutando. Sim. Então, eu mostro hoje
que a gente vota porque tiveram mulheres que lutaram, que a gente usa calça comprida porque houveram mulheres que lutaram, e por aí, que houve mulheres que lutaram, e por aí vai. Né? E aí eu trago 33 histórias de mulheres no volume 1 e mais 33 histórias de mulheres no volume 2, todas mulheres reais. E por que 33? Eu fiz uma associação com Cristo. Exato, Com a isso que eu pensei. idade em Alguma que cutucada nas religiões? não, a cutucada foi por meio de uma analogia, né? Porque Certo. Cristo ele trouxe amor, ele lutou pela igualdade e Sim, era um dos maiores avatares da democracia. exato. Mataram-no. Mataram-no. Sim. Então eu trago exatamente isso, porque a feminista, ela não quer estar contra o homem, nem à frente dele. Ela luta para deixar de ficar atrás. Ela quer estar ao lado. A Certo. feminista, ela ama os homens, tanto os pais, como os filhos, como os familiares masculinos, como o seu companheiro. Compreendo, Então, sim. a feminista, ela luta por igualdade, né? Por respeito, por dignidade e por um local de fala. Por um Uhum, local de fala. exato, né? Na Sim. live, na live do meio, na live do meio-dia hoje, a vereadora Adriana Carvalho, ela estava falando como ela já teve o microfone enquanto ela falava, né? Cortado. Desligado, cortado, porque os homens não concordavam e achavam que aquilo era. Na hora que ela aumentou o tom de voz, isso é uma histeria, isso é coisa de mulher, é É barraco, coisa é de mulher circo. desequilibrada. Sim. Então, a mulher hoje, ela deve parar de ouvir esse tipo de coisa. Você tá louca? Né? Sim. Parar, não dar nem espaço para alguém falar, mas você tá louca? Né? Uhum. Porque ela sabe que sabe, e o outro sempre vai dizer que não, na medida que a verdade vai incomodar o outro. Então, ela, Não pode mais sabedora entrar disso, nessa egrégora, né? A gente não pode mais entrar nessa sim, egrégora não, que não. você conta da inferioridade, né? É uma roupa que não nos serve mais, Sim, como diz o exato. Belchior. Como diz o Exatamente. Belchior, é uma roupa que não nos serve mais. Exato. E tem uma questão interessante. Por que você resolveu usar o termo inferioridade, que é uma coisa Então, tão real e, ao mesmo tempo, a questão da lenda? O que você estava querendo? a lenda, ela nunca pode ser comprovada porque é uma lenda. Ok. E além do que, quando ela é passada de geração para geração, de um povo para outro povo, e à medida que os anos passam, os séculos, né, ela Uhum. sempre se modifica e ela nunca vai alcançar a primeira origem. Então, ela é baseada num sentimento não, perdão, num conceito abstrato, né, que Certo. não tem nada de científico. Então, acreditar na lenda do Saci é o mesmo que acreditar que as mulheres eram bruxas. Quer dizer, Certo. como que você acredita que existe uma bruxa? Bruxas não existem. Ah, mas as mulheres foram ditas bruxas e por isso foram condenadas, degoladas e queimadas vivas. Né? O sofrimento disso é alguma coisa que não dá para comensurar. Então, Uhum. as pessoas impõem uma lenda e acreditam. E essa lenda, ela é baseada no paradigma da inferioridade, que é outra insanidade do sistema patriarcal, dos sistemas religiosos e institucionais, que fala dessa inferioridade e a maioria acredita. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Mudar isso também requer praticamente ajuda da psiquiatria, ajuda da psicanálise, Uhum. ajuda da psicologia, né? Contar as histórias, mostrar como que as coisas funcionaram e como que esses paradigmas dementes
chegaram até nós como uma verdade, mas que é uma lenda. Não existe nenhuma mulher inferior. É uma lenda. Acreditar no Saci, acreditar na bruxa ou na fada é a mesma coisa que acreditar na lenda da inferioridade. Ela não Entendi, existe. O Saci não existe, a fada não existe, né? E a entendi. bruxa não existe. Mas as lendas existem quando convém alguém, né? Não é Então, esse, verdade? esse jogo de conveniência É, exato. ele é político, né? Ele é Sim. político e o sistema ele tem muito medo da mulher, né? Porque se você pensar numa era matriarcal, tudo funcionava muito bem e também existia uma harmonia e uma tendência pacífica na vivência das comunidades e das aldeias. É, a mulher, ela sempre traz algo voltado para a maternidade, para a admiração, para a contemplação, e são características da harmonia e da paz. Né? Uhum, uhum. Então, eu acho que a competição desenfreada e a acumulação dos recursos, né, o esgotamento dos recursos da natureza faz com que exista aí um ecocida, né? A mulher, ela, como ela é a natureza, ela é aquela teta imensa que sustenta a sociedade, ela é aquela que faz a criatura, né? E preenche um espaço de uma nação, ela procura cultuar e não destruir a natureza. Por isso, a Gaia, a Mãe Terra, que são características de uma era que foi abafada. Né? Esses dias eu até estava conversando com uma mulher, ela disse: Eu não acredito que existiu o matriarcalismo. Eu falei: então, não acreditar no matriarcalismo é a mesma coisa que não acreditar que existiram os dinossauros. Porque os dinossauros, eles existiram. Os antropólogos, né, e os paleontólogos, né, acho que é assim que fala, Sim. eles descobriram e montaram, eles remontaram esses bichos enormes. Da mesma forma, eles encontraram, né, essas mulheres que eles chamam de deusa de Milos, né, de deusa Gaia, e todos os recursos, todos os utensílios foram encontrados dessa era. Né? Uhum. Então, existem muitos advogados, muitos juízes que, inclusive, trabalham, né? E trabalharam e trabalham ainda hoje, escrevendo sobre essa era. Né? Que era uma era comandada pelas mulheres, assim como o livro de Pisano, A Cidade das Damas, né? Que ela criou essa literatura buscando fugir da misoginia. Então, precisa de conhecimento, de entendimento, porque só o conhecimento liberta, né? Para que as pessoas possam entender como isso funcionou e como isso hoje, né, está mesclado, amalgamado com o dia a dia, né, as crenças e os tabus. E como a É terrível. inferioridade alimenta outros aspectos da inferioridade, né? Porque assim, a mulher tem essa questão da inferioridade que a acompanha. A gente vestindo, como você disse, essa roupa ou não, né? E essa questão se conecta a outras inferioridades. Então, a mulher negra soma-se mais uma inferioridade negra que mora a favela, soma-se mais uma inferioridade. E Sim. por aí a gente vai caminhando com outros, né? Mulheres negras que vivem na favela e que não têm absolutamente nenhum estudo, outra inferioridade. E tudo isso vai se formando, imagino que contribui para que essa mulher se sinta pior do que ela já se sente, né? Sim, pior, e qualquer passo à frente, ele é carregado de culpa. Né? A culpa e o pecado foram dois conceitos criados pela igreja Sim, para manipular, controlar, vigiar e manter você com esse sentimento de inferioridade. Porque a culpa é algo tão abstrato, mas que a mulher não consegue se livrar dela. Né? é.
A mulher hoje ela sente culpa por querer alguma coisa que não está dentro desse molde. Sim. É de uma crueldade sem tamanho. Por isso que quando a gente se alimenta de conhecimento, como você falou, e a gente passa a trazer a fé de uma forma raciocinada, né? A gente tira o poder de determinadas religiões, né? E a gente vai dissolvendo essa culpa, ou pelo menos a gente tenta entendê-la, conviver com ela e não deixar com que ela nos pode no dia a dia, né? A Fernanda Young, que é uma Sim, escritora, inclusive ela não, tem sítio, tinha porque ela faleceu, infelizmente, né? Mas ela tem sim, sítio ao lado do meu, né? Lá em Gonçalves, no sul de Minas, e ela sim, morreu lá, infelizmente. sim. Ela tem um texto no livro, eu acho que é Fernanda Pós-F, acho que é pós-feminismo, eu não Tá. me lembro exatamente. Um livro fascinante. Ela tem um texto em que ela fala: olha, faz tempo que eu não te vejo, faz tempo que você não está perto de mim, e blá, 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 blá. No fim, ela fala: olha, eu sinto muito, mas você não pertence mais a mim. Mas, de qualquer forma, culpa, né? Eu estou por aqui. Se eu tiver que carregar você, eu vou carregar. Mas, por enquanto, eu acho que eu estou sem esse peso. Então, o texto todo ela fala e, no fim, você percebe que é uma carta para a culpa. Eu Né? Falando, entendi. olha, eu sei que você vai sentir minha falta, mas eu, infelizmente, não carrego mais você. Não, uma coisa linda, uma coisa linda, uma coisa linda. Que bacana, que bacana. Agora me conta um pouquinho sobre os relatos. Como é que você escolheu essas mulheres? Do primeiro livro e Foi, do segundo foi bastante foram difícil, né? histórias. Então, eu decidi fazer o volume 2 primeiro porque foi uma proposta das editoras, né? Uhum. Mais de uma, porque é a primeira vez que as editoras estão atrás do meu trabalho. Geralmente eu é que ficava atrás das Ué, editoras. que maravilhoso! Que maravilhoso, né? Então, mas é a primeira vez, é uma coisa nova até para mim. Sim. E assim, são tantas as mulheres, tantas, tantas, tantas mulheres maravilhosas, que eu resolvi escrever o volume 2 porque o primeiro, que é esse aqui, ó, ele já estava com 465 páginas. Ele é Nossa! gigante, ele é gigante, né? Então, eu resolvi, porque senão ia ficar com 800 páginas, ia ficar um mandarim da Simone de Beauvoir, e ninguém lê o mandarim. Então, eu falei, não, deixa quieto. Eu vou Sim. fazer volume 1 e volume 2. Mas foi muito difícil escolher essas mulheres. A minha mãe é uma dessas mulheres no volume Que 2, mas legal! foi algo que eu decidi colocar, depois decidi que não. Fiquei num conflito durante um ano e agora tem pouco mais de 4 meses que eu decidi contar a história dela. Tá. Mas o volume 1, eu comecei com Aspásia de Mileto, que foi uma mulher totalmente diferente para o modelo, né, da Grécia Antiga e de Mileto também. E, e assim, eu tinha todas essas mulheres, mais de 100 mulheres povoando a minha cabeça, e eu resolvi começar com as clássicas, né? Tá. Então, eu falo de Aspásia, eu falo de Cristina de Pizan, eu falo de Murasaki, do Japão, que foi uma das romancistas mais conhecidas na época do Japão medieval. Olha isso, uma mulher escrevendo no Imagina. Japão medieval. É, uma coisa do outro mundo, né? Eu Sim, falo de Simone de Beauvoir, que foi uma claro. das mulheres mais atrevidas e ousadas da época. Sim. Tudo que ela escreveu, ela viveu. Diferentemente de Virginia Woolf, que é outra mulher a qual eu falo, mas ela não conseguiu superar todos os desafios. Uma mulher à frente do seu tempo e acabou cometendo Sucumbindo. suicídio. Sim. É. Uhum. E eu falo também das irmãs Brontë, que tem um mistério absurdo em torno da morte das três, né? Aliás, da família inteira Brontë, né? Dessas mulheres que eram inteligentíssimas e sofriam porque religiosíssimas, né? A família era religiosa, elas eram Sim. também. Eu falo de Emily Dickinson, aquela mulher, meu Deus, ela me tira do sério. Falo de Emily Dickinson, que na época ela já mudava
as palavras da Santíssima Trindade. Você sabia disso? Não, não Ela, sabia. ela, deixa eu ver se eu me lembro. Deixa eu ver se eu Um me pouco lembro. Mas ela, ousada, né? Um pouco ousada. deixa eu ver se eu me lembro, mas ela falava assim, se é que eu vou lembrar certinho, ela falava assim, em nome da borboletinha, da abelhinha e da brisa, amém. Né? Então, ela trocava os elementos masculinos da Santíssima Trindade, punha Uau! a no lugar de Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O Entendi. que na época foi uma heresia Claro. e ela acabou morrendo super jovem porque ela se trancou dentro dela mesma como um caracol e ninguém consegue viver dessa forma, né? Mas antes disso ela deixou 1.800 versos, um tijolo, né? Quase que um Mentira. bloco, versos belíssimos, versos não dá nem para te falar, não. Versos que Você sabe se ela alguém desafia. guardou isso, se está em algum museu? Não, não está. Que Vende, pena. claro, eu acho que ainda vende por uma minoria, por um público segmentado, as Claro, poesias de Emily Dickinson. Mas as é tão páginas que ela deixou. segmentado. Ela tem um poema que ela fala que ela não precisa ir à igreja, porque o quintal dela é um templo. Tem a natureza, tem as flores, né? E que Deus prefere ir até lá a ir à igreja, né? Ele prefere fazer a missa com ela a ir à igreja, que é um centro de hipocrisia. Né? A hipocrisia está exatamente ali. Em 1800, você tem ideia do que seja É muito isso? Né? afiada, né, para o tempo É muito dela. afiada. Foi odiada, né? Falo Sim. de Jane Austen, que muita gente diz que os romances dela não eram críticos, era água com açúcar. Eu provo o contrário, né? Que Jane Austen ela critica a sociedade e a religião em todos os romances dela. Né? Ela fala de como a sociedade dava duas oportunidades, aliás, três oportunidades para a mulher: ser a puta, ser a santa ou ser a casada. Exato. Né? Então, quem saía do convento ou saía do prostíbulo tinha que se casar. E aí se passasse dos 20 anos, né? Então, ela conta essas Dessa histórias, né? forma, casada desse jeito. Isso, tinha que casar, né? Não importa se nunca fosse satisfeita sexual, social, né? Ou pessoalmente, mas tinha que se casar. Outra Uhum. coisa que a Jane Austen fala com muita clareza é sobre a lei de Morgadil, da época em que, na Inglaterra, e não só na Inglaterra, mas em outros países da Europa, a mulher nunca teve direito à herança. Então, se o pai morresse e tivesse 3 filhas, a herança ia para o sobrinho homem Um ou para o absurdo. irmão homem. E as filhas tinham que sair daquela casa e tentar a vida num outro lugar, como é o caso de Razão e Sensibilidade. Né? Sim, sim, sim. É maravilhoso, é É maravilhoso maravilhoso. esse filme, É, né? Mesmo o livro. Mas muita gente fala que é água com açúcar. Não, é que se ela criticasse abertamente, Abertamente. sem as historinhas, ela não seria conhecida porque não teria publicado. Falo também de uma Malinche, que é pouco conhecida. Falo de uma negra maranhense maravilhosa, que é a Maria Opa, Firmina dos Reis. opa, desculpa, deu uma Eu, travadinha. é a Maria Firmina dos Reis. Eu posso falar um pouquinho dela? Pode, deve. Maria Tá. Firmina dos Reis. Quem é esse Então, mulherão? ma maravilhosa, uma negra maranhense, ousada, inteligentíssima, que foi, olha só, ela foi a primeira mulher negra a escrever um romance. Ah, Ela foi a primeira mulher negra a escrever um romance sobre a abolição da escravatura muito antes das ideias abolicionistas. ou Ela foi seja, a muito, primeira. muito mente do tempo.
Muito. Nem existia pensamento abolicionista no Brasil. Um Ela foi a mulherão, primeira mulher. literalmente. Ai, maravilhosa. Ela foi a primeira mulher negra a passar num concurso como professora, a se sustentar com seu próprio salário e ser independente emocional e financeiramente. Uau. O romance dela, Úrsula, você lê chorando, ajoelhada e chorando, porque ela dá voz ao escravo para o escravo falar da escravidão, né? Então, ela foi apagada aos poucos. E ninguém conhece Maria Firmina, e ninguém conhece Úrsula, e nunca ninguém leu. E quando um professor a descobre, 50 anos, acho que 50 anos depois, eles acabam erguendo uma estátua no Maranhão em homenagem a ela, acabam colocando uma foto no livro dela, só que de uma mulher branca. A estátua de uma mulher branca e ela, uma mulher branca. Quer dizer, eles entraram com esse processo de embranquecimento, como fizeram com Machado de Assis, Sim. mas não fizeram com Lima Barreto, né? E vai destruir essa mulher maravilhosa. Poucas pessoas conhecem, e eu Existe deixo claro ainda, no meu livro. Vânia, essa estátua ainda existe na cidade que ela nasceu? Olha, eu preciso verificar essa possibilidade, porque tentaram derrubar a estátua uns anos depois, mas foram impedidos. Claro. E eu acho que existe, mas eu não vou te dar certeza disso, porque eu Não, precisaria tudo bem, só uma confirmar. curiosidade para saber se eles corrigiram esse erro, né? Fizeram uma estátua nova, uma estátua negra. Não tem uma estátua negra, não tem. Se a Tá, branca ainda existe, eu não saberia te dizer, mas tá. não tem a estátua negra, ela continua oculta, o romance dela continua oculto, né? Poxa, E ela precisa ser falada, ela precisa ser, ela precisa renascer, ressurgir, né? sim. Então eu falo dela no meu livro, falo do romance, que é demais. Ela abriu a primeira escola mista no Maranhão, no E que Maranhão. período foi isso, Vânia? Que período? Foi o século, no início do século XIX, Ok. 1800 e alguma coisa que eu sou péssima em data, eu prefiro Não, muito, guardar o muito. século. Ela realmente muito à frente do tempo dela, muito à frente, né? Muito, Porque muito, tem muito. um poder que é muito forte, que é a educação. E é inadmissível, né, que mulheres sejam mais inteligentes do que qualquer ser humano da face da E Terra. é, e é Foi. aquilo que você Então ela falou, entrou né? numa Mulher seara. negra. Exatamente, ela entrou numa seara que é a questão, a mulher, a literatura, a mulher negra e a educação. Então, eu acho que realmente ela quebrou muitos padrões e foi sendo apagada, como você falou. Mas no Maranhão já não se admite escola para mulheres, quanto mais uma mista, Exato. né? A escola dela durou 3 meses. Ela arrastou alguns meses para frente, mas as próprias mulheres, esposas Sim. dos coronéis, né, achavam um absurdo. E eu enfrento muito mais as mulheres que os homens, sabia? Eu No meu acredito. caminho como feminista, como pesquisadora, como Acredito. jornalista que fala da mulher. Uma vez eu estava no Rotary Club dando uma palestra, os homens me olhavam, mas não falavam nada, não falaram, me aplaudiram no final, mas uma mulher levantou a mão e falou para mim: eu discordo de tudo que você está falando. A mulher ela tem que se impor. Se ela se impor. Então eu falei: olha, existe essa ideia da mulher se impor, mas tem mulher que nem come, que ela é violentada, ela não tem mais forças. Expliquei, ela falou: olha, vou te falar uma coisa, eu tenho 7 lojas, 7. Eu tenho dinheiro para aquilo que eu quiser. Eu sou de uma família de mulheres que a minha avó ficou viúva sozinha com não sei quantos filhos, criou todos eles para o bem. As mulheres todas têm o seu próprio negócio. Eu falei para ela: então, se você é contra o patriarcalismo, se você é a favor ao patriarcalismo, e você acha que eu estou errada, você cresceu no matriarcalismo. A sua avó, viúva, criou os filhos sozinha, todos do bem, todos com um negócio próprio. A sua mãe criou você. Você nasceu numa linha, num fio que estava sendo tecido por mulheres.
Ah, tá sendo contra a própria história dela, né? Sim, mas assim, foi muito difícil falar com ela e ela disse, as Não. mulheres só querem mostrar os peitos. Eu disse, eu não quero mostrar meus peitos, nem para você, nem para ninguém, né? Nem para você, nem para ninguém. Então, muitas vezes eu enfrento mulheres que Sim. elas não admitem e que elas acham mesmo que tem que criar os filhos, ah, e escolher as esposas e mandar nelas, né? Tem E eu, uma questão importante, você tocou num assunto importante que eu já conversei aqui no Café em Casa com algumas pessoas sobre isso, e que é recorrente, muitas pessoas me perguntam sobre isso. É o viés contrário, né? Como essa mulher que você conversou. Às vezes, pela necessidade que a mulher vê de se impor, essa mulher acaba virando o que ela não gostaria de ser. Ou como ela não ela gostaria de ser repete, tratada, né? E hoje eu ela conheço repete o sistema, né? executivas, CEOs de empresa que são insuportáveis, são ditadoras, mulheres inflexíveis, não mostram o mínimo de idade para o conselho humano e elas acreditam piamente que é a única forma de elas subirem na vida. Isso também não é bom, né? Elas são muito amargas e estão longe de ter equilíbrio, paz Sim, e harmonia. E plenitude é uma palavra que também não consta no dicionário delas, né? Elas realmente exatamente. não enxergam nada além do próprio umbigo. É muito complicado, muito complicado. E dizem que é isso que é o feminismo. É, é. Daí, Ou então, tanta então, confusão. ou então que a mulher feminista é feia, né? Ela não é amada. Nossa, são tantas coisas, Exato. tantas E coisas. me diz uma coisa, depois desses relatos históricos que você foi buscar, como você chegou nesse legado, né? Em tudo isso que, na atualidade, nessas mulheres que estão mais próximas de você? Então, eu comecei dando palestra no Rio, em Búzios, no Dia Internacional da Mulher, sobre as mulheres. E aí, um dia, uma amiga falou para mim, por que você não põe tudo isso num livro, né? Você é escritora. Eu disse para ela, nossa, mas eu trabalho tanto, eu não vou conseguir ter tempo. Aí veio a pandemia e eu fui para o meu sítio, fiquei lá, confinada, e Tá, escrevi o livro de 465 páginas. E agora eu estou escrevendo o segundo, que já tem 400 e poucas páginas também, né? maravilha. E nesse primeiro volume eu também falo da Malinche, como eu te falei, que foi uma mulher que de heroína virou traidora e entreguista e prostituta. Falo de Laura Esquivel, que escreveu romance como Água para Chocolate, aquele romance maravilhoso, né? Maravilhoso. Que mostra essa mulher mandona, machista, né? E essa que a gente estava Amarga, falando. que adora destruir os filhos com as Sim. regras, né? E falo também da Karen Blixen e chego na Chimamanda, que é uma das escritoras feministas atuais que eu mais estou apaixonada e muito perto. Li todos os romances dela, todos tijolaços, né? É, Um mais incrível que o outro, Hibisco Roxo, Americana, Meio Sol Amarelo, Sejamos Todos Feministas. Olha, era um presente para mim cada parágrafo, né? E eu falo de como ela atua hoje em prol da mulher, principalmente da mulher na Nigéria, que se aqui no Brasil a mulher sofre, na Nigéria você não tem ideia, né? No sim, sim. Paquistão, na Índia, né? Nesses lugares que os homens ainda retiram o clitóris delas e ainda jogam ácido porque eles não aguentam a beleza da mulher. E é aquela velha história, né? Adão achou que ele
pecou porque a Eva acendeu a sua libido, né? E isso até hoje é muito assim, né? Ah, você estava com uma saia curta demais, por isso você deu razão para o homem falar, para o homem passar a mão. Então, isso é muito, desde da ideia de Eva, né? Isso ainda persiste, é muito presente hoje, e é preciso falar que o homem tem a libido dele, independentemente da libido da mulher. Cada um tem a sua. Se fosse assim, o homem não sentiria, né? Não se sentiria atraído por outro homem, Sim, né? Então, a libido é dele. E a mulher tem a dela, ele tem a dele. Então, ninguém faz com que o homem, né? Peque, entre aspas, né? Comece uma vida sexual porque ele foi levado, né, pelas raias de uma bruxa, né, de uma feiticeira que vai transformá-lo no menininho da ilha de Lilliput, né? sim. Um hominho pequenininho. Um hominho pequenininho. Claro que eu não vou perguntar para você qual depoimento ou relato você acha mais incrível. É nítido que você é apaixonada por mulheres. Né? Todas. Tem umas que tocam mais. Tem umas E que qual que tocam mais. tocam mais você? São aquelas que tiveram vidas mais trágicas ou aquelas que, ao contrário, conseguiram transformações incríveis para as próximas gerações? Como é que toca você? É essa segunda, é aquelas que venceram, aquelas Tá. que conseguiram criar estratégias para que ela pudesse viver da forma como ela escolheu, e não segundo um sistema que foi inaugurado séculos e séculos e séculos, e até hoje persiste, né? Até hoje tem homem que acha que a mulher pode levar uns tapinhas de vez em quando. Sim, sim. E me diz uma coisa, hoje em dia, que mulheres para você são mulheres admiráveis? Você pensa, essas mulheres estão deixando legados, estão rompendo barreiras. Aliás, é um tema super providencial quando estamos no centenário do modernismo, né? Romper barreiras, romper paradigmas e tal, tudo mais. Então, Hoje, que mulheres que estão vivas, que você fala, pô, vivas é vivas. difícil, hein? A Pauline Chigiani, de lá de Moçambique. Eu não Tá, sei se eu vou falar o nome dela certo, porque o nome da Nigéria é complicado, de vários outros países da África tá. Não mas tem acho que problema. é Buti Emeketa, que escreveu Cidadã de Segunda Classe. Nossa, coisa mais linda esse romance. Ah, a Djamila Ribeiro, a A Conceição Djamila, Evaristo. Djamila Ribeiro, ela é fora de série. A sim, Conceição Evaristo, eu tenho uma paixão pela Conceição Evaristo, né? Quando eu li Lágrimas de Mulheres Insubmissas, é impossível não chorar, né? É impossível não chorar. Quando a menina não lembrava a cor dos olhos da mãe. A Conceição, ela é uma das mulheres hoje, ela e a Djamila, que mais luta pelos direitos e pela liberdade das mulheres sim. das mulheres negras, né? Ai, são tantas as mulheres hoje que agora eu não. Agora tem as que não estão mais vivas, que tem a clássica Simone de Beauvoir, Sim, tem a Virginia Woolf, tem Pagu. Você tá falando do modernismo, né? isso. Pagu. Eu sou muito mais Pagu que Tarsila. Mas Tá. Tarsila tem um posicionamento fantástico, né? A Bapuru, não precisa nem falar, só falar Bapuru, você já sabe que a Tarsila já é gênio, né? Sim. Agora, a Pagu, ela foi muito discriminada e a própria Tarsila nunca a condenou. Se falou muito de que ela roubou o marido da Tarsila, que é o Oswald, mas isso não aconteceu. O Oswald teve muitas mulheres, inclusive depois de Pagu,
muitas outras também, né? Uma outra mulher que não é do modernismo brasileiro, mas ela foi uma mulher que lutou muito e sofreu muito também, foi Frida Kahlo, né? Vida, vida. Mas existem muitas mulheres. Eu acho que Conceição Evaristo e a Djamila Ribeiro no Brasil é uma das que mais me pegam, sabe? Elas, elas são fora de série, lutam, não têm medo do que falam, sofrem, né? Sofrem silenciamento também, né? Você viu que a Conceição ela se inscreveu para a Academia Brasileira de Letras, mas aí a academia é uma outra história, que até mesmo a Raquel de Queiroz, uma outra mulher que eu admiro demais é a Raquel de Queiroz, também sofreu muito esse legado de Zezinho e Luizinho, né? Da Sim, Academia Brasileira de Letras, as né? panelinhas, né? Assim, As panelinhas masculinas, né? exatamente, as panelinhas Então, masculinas. tudo isso parece até, às vezes eu falo, parece até uma insanidade, mas é uma insanidade, mas só que é verdadeira, ela existe e ela está aí, né? Se você Pois é. pensar na Ângela Diniz, como ela morreu, como foi o primeiro julgamento dela, né? A Ângela Diniz sofreu demais, transformaram ela em tudo que era de ruim para tentar salvar o Doc Street, que era o assassino dela, que era o namorado dela, que foi o assassino dela. Né? Sim. E foi daí que nasceu o SOS Mulher, um movimento chamado Quem Ama Não Mata, do feminismo. Né? Maravilhoso, maravilhoso. E Sim. assim, tantas mulheres que eu não saberia te falar. E agora a Muitas. São gente maravilhosas. podemos colocar você, né, Vânia? Ah, ainda tem muito caminho para Podemos eu colocar você ainda percorrer. agora nesse multidão de mulheres maravilhosas, que estão inteligentemente, um legado positivo para outras mulheres. Me diz uma coisa, a galera que quer ler, ele está disponível, como é que a galera consegue? Então, eu tenho um lançamento físico presencial no dia 8 de março, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, no Espaço Odisseia, Tá bom, na rua Ministro da Rocha Azevedo, lá na Cerqueira César. Só esqueci o número, mas deixa eu eu vou ver ver se aqui eu acho para aqui na você. internet. Vamos É ver rua aqui. Espaço Odisseia, rua Ministro da Quatro, Rocha Azevedo. 4 63. 463. Então, Espaço Odisseia, dia 8 de março, a partir a partir das 17 horas, na rua Ministro da Rocha, Azevedo, 463, né? Isso. No espaço da Valquíria, em que haverá, além de prosecos, drinks, né? Água, sucos, haverá palestras de uma equipe que trabalha em prol do esclarecimento do câncer de mama, né? Tá. Aí haverá a minha palestra e depois o lançamento com a tarde de autógrafos, né? Que Em maravilhoso. homenagem ao Dia das Mulheres. Quem não quiser esperar, tem para encomenda, porque esse livro saiu lá em Portugal. Tá? Sim. Você É. lançou em Então, Portugal? para encomenda, tem. Portugal? Oi? Hã? Por que você lançou em Portugal primeiro? A editora é em Eu Portugal? não lancei em Portugal. Eu iria lançar no dia 8 de março do ano passado. Aí não era Mas possível. não, o coronavírus não deixou, a Covid estava avassaladora. E ainda hoje está. Uhum. Como deu uma melhoradinha, e lá é um espaço aberto, e estaremos todos de máscara, né? E Certo. lá é um espaço aberto, e também haverá álcool por todos os lados, álcool gel, né? E é um espaço aberto, cheio de árvores, muito lindo lá. Eu Então, nós conheço, resolvemos eu fazer. conheço o espaço. É, é lindo, né? Uma casa Sim. antiga maravilhosa. Então, haverá esse lançamento em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Não houve o lançamento em Portugal, ainda se pensa em lançar,
né? Legal. Mas ficou assim, fecha a fronteira, abre fronteira, fecha a fronteira, abre fronteira. Então, eles resolveram não fazer e aí eu acabei fazendo, né? Quer dizer, farei ainda aqui no Brasil, que será o mês que vem. Então, eu estou muito ansiosa, porque nunca um livro meu demorou tanto para ser lançado, né? E aí, quem não for Quem não na. for, pode comprar na livraria. Oi? Quem não for no Espaço Odisseia, consegue seu livro como? Pode comprar aqui em São Paulo, na livraria ai, meu Deus, a livraria do Conjunto Nacional. A Como é que ela Martins chama? Fontes? A Martins Fontes ou a livraria do Conjunto Nacional. Ah, legal, legal. Eu esqueci o nome da livraria do Conjunto Nacional, estou ficando A velha cultura. demais. A Cultura. Ou então pode comprar na livraria Cultura ou na livraria Martins Fontes, e eles entregam na sua casa. Legal, legal, muito legal. Vânia, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos nós aqui que nos deliciamos com sua inteligência, com a sua humildade, com o amor que você tem pela literatura e pelas mulheres, pelo estudo, pelo jornalismo. Deixar uma mensagem que você espera que você tenha conseguido passar com os seus livros. Olha, a mensagem são muitas as mensagens, mas eu vou ser bem breve, né? Eu vou deixar claro que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, a mulher ela pode escolher ser, sim, dona de casa e mãe, e cuidar dos seus filhos, e criar os seus filhos, ela pode sim. Isso não é fora de moda. A mulher pode escolher morar em outro país, casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos. Sabe, ela não está fora de nenhum padrão com essas escolhas dela. Ela pode sim resolver morar em qualquer outro lugar, estudar, fazer 3, 4 faculdades, fazer o que ela quiser, mudar de opinião, mudar de curso, né? A nossa vida, ela foi dada por Deus para nós usarmos com a nossa inteligência, com a capacidade que Ele também nos deu. Então, a nossa vida está aqui na nossa mão. Ela está na nossa mão. E nós podemos fazer dela aquilo que nós desejarmos, né? Assim como o homem faz. E na medida do possível, sem culpa e sem achar que está pecando, porque não existe pecado, né? E a culpa é uma invenção muito abstrata, muito abstrata. Que legal, Vânia. Olha, deixa eu falar rapidinho aqui. O Manô e Lorena mandou um abraço para você. Ai, ele é maravilhoso, esse homem, meu Deus do céu, meu amigo, beijos. A Sandra Mota, querida, ela é da área de dança, é uma super mulher, uma mulher muito inteligente. Que maravilhosa, que maravilhosa. Ai, só Ari tem Yoga gente Brasil, maravilhosa. o Eduardo Viveiros, a Rosana Félix, ó, Concei Campos. Edu, beijo, Edu. Agora que eu vi que é o Edu. Cé Oliveira, a Tati Rosa entrou, o Rogério Nareto entrou aqui. Rogério mora no meu coração, gente. Rogério, ele é do meu coração. Rogério é maravilhoso. O Benício, que é um super chefe, também um sommelier de chá maravilhoso. A Aldra, querida Aldra, que saudade de você. Camila Garcia. Contra a ordem. Olha quanta gente, Vânia. Não vai dar para falar todo mundo. Não vai dar mas beijo para todos. Beijo para todos. Gratidão, gratidão. Vânia, minha gratidão eterna. Quero que quando tudo estiver um pouquinho melhor, quero tomar um café com você. Você é um mulherão. Vamos tomar café, vinho, o que você quiser. É isso aí. Vou levar um chá delicioso para a gente poder tomar. Eu quero ouvir muito mais relatos seus, porque é óbvio que é maravilhoso o seu livro, mas ouvir da sua boca realmente é incrível. É muito, muito interessante mesmo. Então, tem amor, tem respeito. Então, sim, isso é muito gostoso, é muito agradável. Obrigada, viu? Beijo para você, é um prazer. Eu que agradeço essa oportunidade que você me deu. Você, na realidade, fez como a Djamila Ribeiro fala, né? Você deu um lugar da fala da mulher. Gratidão. Eu que agradeço. Agradeço muitíssimo. Olha, uma semana excelente para você. Se cuidem. Para todos nós. Então tá bom. Beijo, Galerinha. gente. Obrigada.
Até semana que vem com mais um Tchau. café em casa. Beijo. Oba, Tchau. tchau. Tchau.